os nossos destaques do dia. Quinta-feira, 19 de outubro. No Meia Hora, o Fogão cada vez mais líder do Brasileirão. Abriu 12 pontos de vantagem sobre o vice-líder Bragantino, que ainda joga nessa rodada. Uma vitória difícil sobre o lanterna América Mineiro. Bom dia, Jéssica. Bom dia para quem está acompanhando a gente. Um bom dia especial para o torcedor do Botafogo. Recadinho para você. Confia. Pode confiar e pode acreditar, sabe? Deixa aquela dúvida de lado, porque, mais uma vez, depois do que a gente viu ontem, da atuação do Botafogo e, sobretudo, a atuação do América, o Botafogo conseguir aqueles 3 pontos, eu acho que tem algo muito bacana, né? É muito próximo de acontecer para você, torcedor. Então, confia que o título vem. Oi, Jéssica, bom dia. Oi, Barreto, oi, Aiello. Bom dia para todo mundo que está em casa. Eu concordo com o Aiello. É um Botafogo cada vez mais campeão e é o momento de acreditar. Acho que o Botafogo não vai dar chance para o azar. Um jogo difícil ontem, de um time que ainda não recuperou estabilidade tática, mas faz o que precisa fazer, que é vencer e aumenta essa vantagem numa reta final. Isso que é importante. Então, acho que o torcedor já pode confiar, já pode começar a se sentir um pouco mais à vontade. Vai acontecer. Porque o ambiente, né? A gente, assim, o que significa um ambiente? O ambiente é aquela coisa do jogo. O adversário finaliza muito mais, o goleiro, que é o Lucas Perry, mais uma vez faz grandes defesas e a bola bate na trave, o goleiro... mas o goleiro está ali para defender, sim, mas quando a fase é ruim, o goleiro, né, não defende tudo todas. Tudo dá certo. Isso, e quando a fase é boa, tudo dá certo. Então dá para dizer que tem algo aí no entorno, né, que não é só a questão física, técnica e tática. Tem uma energia aí muito, mas muito a favor do Botafogo. 12 pontos à frente do Red Bull Bragantino, que ainda vai jogar nessa rodada. Tem 4 times ali com 44 pontos. Grêmio e Atlético Paranaense já jogaram, aliás, se enfrentaram, né? Palmeiras e Flamengo ainda vão entrar em campo. O Fortaleza perdeu, o Fluminense ainda joga, o Atlético Mineiro enfrenta o Palmeiras e o Cuiabá pulou para a primeira página com a vitória de ontem. São Paulo passou a ficar um pouquinho mais preocupado aí, hein? Agora abre a segunda página, né? E olha o bololô do Inter para baixo, ó. Inter 32, Bahia, Cruzeiro e Corinthians 31. Cruzeiro e Corinthians ainda jogam na rodada. Vasco, Santos e Goiás com 30 desses 3. É o Santos que ainda entra em campo. E Coritiba e América ficando muito para trás. Na verdade, cada vez mais perto do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, mas muita coisa em aberta, né? Muito. Em aberto ainda. Muito. Muita gente próxima do segundo lugar para baixo e do antepenúltimo lugar para cima. Sim, eu acho que a gente tem uma consolidação, né, desse título do Botafogo e na zona, no Z4, uma consolidação de um rebaixamento de América e Coritiba. E a gente vai falar muito desse jogo do América. Gente, como é que um time desse tá na última posição do campeonato, jogando, né, como tem jogado? O América faz jogos, e ontem foi um deles, que lembra muito, por exemplo, o jogo de time que está na parte de cima da tabela. Antes se dizia que tem coisas que só acontecem ao Botafogo. É verdade. Nesse campeonato, não, né? Essas coisas parecem que resolveram virou o contrário, acontecer, né? Agora, a favor do Botafogo e contra o América, né? O América já fez outros bons jogos. Sem dúvida. Que não parecia que ia perder e o resultado não vinha. E o que acontece só com o Botafogo dessa vez é ser um dos times que consegue confirmar essa expectativa, porque não tem mais ninguém no Campeonato Brasileiro que está tendo um desempenho regular. Por isso que o Botafogo está tão na frente de todo mundo. Sim. Ninguém chega perto e tenta ameaçar isso. O Grêmio vem perdendo com frequência. Todo mundo patina, né? Todo mundo está patinando ali perto. Isso. Então a emoção está na parte de baixo da tabela. E eu acho que vai ser até a reta final do Brasileirão. Essa emoção na parte de baixo de um América que eu concordo com vocês. Acho que se ele não tivesse disputando tantas competições desde o início do ano, conseguiria fazer uma campanha muito melhor no Brasileirão. Acho que por conta disso acabou se atrapalhando um pouco. E é só por isso que já está praticamente rebaixado. Ontem foi mais um bom jogo do América. Os números mostram muito isso, né? O América finalizou 24 vezes e o Botafogo apenas 6. Então, assim, se alguém que não conhecesse o campeonato e dissesse, poxa, quem é o líder da competição? O líder da competição é o América, né? Porque pelo volume de jogo... Eu não estou tirando aqui o mérito da vitória do Botafogo, não, né? Porque o Botafogo tem os méritos dele, sim. Teve os méritos para conquistar. Agora, análise fria do jogo,
dá para dizer que foi um resultado injusto para o América. Tamanho volume de jogo, sobretudo no segundo tempo, tá? O América pressionou demais, o Lucas Perry mais uma vez fez grandes defesas, até o último minuto do jogo, em que o América jogou muita bola na área do Botafogo e por pouco não empatou o jogo. Mas a gente já disse aqui, né? O Botafogo está com essa energia muito positiva em termos, né, de astral, e isso ajuda também demais. Mas uma baita defesa do PR. Aiello, eu acho que isso também fala um pouco sobre a fragilidade que o Botafogo está enfrentando na parte defensiva. Sim. O Botafogo não permitia tantas chances do adversário ao longo do campeonato e vem mostrando que talvez perdeu um pouco daquele equilíbrio em ser tão agudo na hora de atacar e conseguir recompor e preencher espaços. Deu uma desequilibrada, né? O Tietchan fez falta. Claro. Fez muita falta, claro, é bem verdade, né? Mas eu acho que mostra um pouco desse desequilíbrio. E essa oscilação é natural num campeonato de pontos corridos. Por isso que essa energia que tu fala, que tudo dá certo, é essencial para um time que quer ser campeão. A gente se acostumou a ouvir muito isso, né? Acompanhando o Campeonato Brasileiro de 38 rodadas. E eu recentemente ouvi mais uma vez essa declaração por parte do técnico Dorival Júnior, né? Técnico campeão da Copa do Brasil, técnico do São Paulo, de que a oscilação, gente, ela é natural, ela vai acontecer. Renato Gaúcho já falou muito isso também. A oscilação ao longo de 38 rodadas, ela vai acontecer. Qual foi o ponto talvez, de discordância no Botafogo, né? Aquilo que mais chamou a atenção na hora que o Botafogo oscilou? O Botafogo oscila sob o comando do técnico Bruno Lage, mas a maior questão, aquilo que se discutiu muito em relação ao Bruno Lage, não foi a oscilação, porque a oscilação acontece em um momento que ele barra o Tiquinho, por exemplo. A oscilação acontece quando o Botafogo joga contra o Flamengo e ele escala, né, o JP de lateral e o Segovinha desde o início, sabendo que o lado esquerdo do Flamengo é muito forte e foi assim que o Flamengo acabou, né, levando vantagem no jogo. Então, assim, o Botafogo oscilou como tinha que oscilar realmente, porque todo mundo oscila em 38 rodadas, só que na hora que o Botafogo oscilou, o Bruno Lage também contribuiu demais para essa crítica, né, que ele acabou sofrendo e, consequentemente, a perda do cargo. A interinidade está dando certo no Botafogo, né? 100% de aproveitamento. O Caçapa ganhou os 4 jogos e o Lúcio Flávio agora já vai para a segunda vitória. Ele é um interino com data marcada, né? Está decidido que fica no comando até o fim do ano. O Botafogo anunciou essa semana, não foi? Eu acho que semana ou semana passada? Semana passada. Acho que a decisão foi tomada de que é essa a comissão técnica para o restante da temporada. A Thalita Jutz, né, que trabalha com a gente na Rádio Globo, na Rádio CBN, ela chegou a trazer uma informação que era o seguinte, que o Lúcio Flávio ia ser mantido até o final do ano, mas, obviamente existia uma dúvida sobre essa possível retomada do Botafogo. Com o Joel Carli de assistente, né? Isso. Que foi uma das novidades aí. Isso. Então, assim, claro que a análise ia ser feita, do tipo, por exemplo, a gente demitiu o Bruno Lage, o Lúcio Flávio assumiu e a coisa ainda não voltou à normalidade. Então, a gente precisa socorrer agora, de uma forma imediata. Ou seja, a gente precisa ir ao mercado e contratar um técnico para encerrar esse ano já de 2023. Se a coisa fluir de uma forma natural, ou seja, se o Botafogo reencontrar o caminho das vitórias e tudo mais, se a questão da liderança ficar mais uma vez tranquila, né, aí a gente mantém o Lúcio Flávio com o Carli até o final do ano. Então é isso que está acontecendo. Desde que o Lúcio Flávio assumiu junto com o Carli, são 2 jogos e 2 vitórias. Então a tendência do Botafogo ser campeão brasileiro com essa dupla no comando. E aí para janeiro de 24, o Botafogo deve ter um outro treinador. É porque não tinha muita coisa a se ajustar no Botafogo. Sim. Era mais uma questão de ambiente. O time já sabia como jogar. É isso. O time já sabia qual era o padrão de jogo, já sabia as movimentações que tinha que fazer dentro de campo. Era muito confiante em relação a si mesmo, ao seu conceito. Então, não é diminuir o trabalho do Lúcio Flávio, muito pelo contrário. Ele tem que ter, além de um comando de vestiário, muito conhecimento de futebol, é claro. Mas ele chega e consegue fazer o simples, que o time já sabia. Né? E os resultados mostram isso, né, Jéssica? Porque, por exemplo, sai o Luiz Castro, aí chega o Caçapa. O que ele faz? Manutenção do trabalho. Vitórias. Aí chega o Bruno Lage. O que ele faz? Mexe no time, barra o Tiquinho Soares. Resultados ruins. Aí entra agora o Lúcio Flávio. Mantém o trabalho que era esse trabalho do Luiz Castro. Vitórias. Então, assim, está provado que o desequilíbrio do Botafogo foi causado pelo trabalho do Bruno Lage.
enfim, que era só manter realmente o trabalho anterior. Os jogadores falaram sobre isso. Falaram sobre isso. A gente já sabia como jogar, então é só deixar a gente fazer aquilo que a gente se sente confortável em campo. E o resultado veio, imediato. E a gente viu os jogadores desconfortáveis demais naquele jogo contra o Goiás. Se percebeu isso, né? Os jogadores dentro de campo desconfortáveis com a barração do Tiquinho. Tanto que logo depois surgiu a notícia que em nenhum momento o Tiquinho não deixou de treinar. Ele fez todos os treinos com o time. E no dia do jogo, o técnico decide colocá-lo no banco de reserva. E é aquele tipo de decisão para perder grupo, né? É verdade. Não faz nenhum sentido. Grupo fechadinho é o tipo de decisão para perder grupo. É verdade. E o grupo foi falar com a diretoria para bancar o Lúcio Flávio e o Carli, né? Sim. Pode efetivar os dois que... Porque sabia... A gente garante. O grupo sabia que, na verdade... O papel do treinador, ele é importante, claro que é importante, gente. Senão, a gente não ia ter a função não ia existir. A função do técnico é importante, da mesma maneira que a função do preparador físico, do fisiologista. Enfim, a gente fala de uma comissão técnica, é um trabalho em conjunto. Agora, dentro do campo, é o jogador que acaba decidindo, é o jogador que é o termômetro do jogo. Sabe, por mais que o técnico fale, por mais que o técnico mexa no time, por mais que o técnico tenha o plano de jogo, mas se dentro do campo o jogador não se sentir confortável para executar aquilo, não vai rolar. Não vai rolar. E a gente percebia isso no Botafogo do Bruno Lage. Ele fez mexidas, ele fez testes e a coisa não aconteceu. E acabou perdendo o emprego por causa disso. E uma coisa é quando um time precisa de um norte. Né? Se o Botafogo estivesse mal treinado, sem um padrão de jogo, não sabe como jogar em campo... Não, mas o Botafogo já tinha se entendido. Acho que tem situações em que um interino ele precisa, sim, ter, além de domínio do grupo, um plano tático do que fazer com o time. Não era a situação do Botafogo. Né? Então, isso facilita um pouco a vida e faz com que os jogadores digam, deixa comigo. A gente já fechou aqui, a gente já sabe o que fazer. Até porque, né, Jéssica, troca de treinador... Em 99% dos casos, acontece quando? Quando o time não vive um bom momento. Sim. Né? Porque o que acontece? Olha, gente, não está dando, o time está dentro de um Z4, vai cair, então a gente vai fazer uma troca aqui. Aí vai lá e troca. Né? Agora não foi o caso do Botafogo. A troca de técnico do Botafogo se deu porque o Luiz Castro recebe uma proposta para deixar o clube e trabalhar em outro lugar por questão financeira, projeto de trabalho, enfim... Só que a gente estava falando de uma troca de técnico no líder do Campeonato Brasileiro. Ou seja, eu acho que a missão do Bruno Lage era muito mais simples. Era simples. Ele complicou. Ele se complicou. Numa tentativa de colocar a assinatura dele. Autoral, né? Sem necessidade, porque o time já jogava bem. Bom, vamos ouvir então o treinador do Botafogo, Lúcio Flávio. Nós sabemos que uma equipe, e até em função, né, do momento que o Botafogo vive, né, de está liderando a competição já há um bom tempo, automaticamente isso mostra uma capacidade boa do grupo, do elenco, mas em determinados jogos, alguns jogadores acabam se sobressaindo justamente por essa questão técnica. E a gente fica feliz, né? Nós do Botafogo ficamos felizes em ver, por exemplo, o Júnior fazendo 2 gols, como ele fez hoje, mostrando... especialmente uma capacidade que ele tem, né? De um jogo forte, do 1 para 1. E, assim, é de uma alegria poder ter jogadores para nós contarmos com eles nesses momentos, né? Porque, conforme eu falei, o jogo ele se desenhava numa situação que o América, até pela característica da equipe, normalmente fazia uma linha de 5, né? Já vem jogando assim há um tempo. Então, a partir do momento que a bola batia do lado, e aí nós tínhamos tanto o Júnior ou o Sá, em determinados momentos o jogo do 1 para 1, né, o mano a mano ali, ele faria o efeito que nós queríamos e graças a Deus que nós conseguimos 2 gols dessa forma. O Júnior Santos, elogiado pelo Lúcio Flávio, autor dos 2 gols, foi também o autor do abraço quando saiu de campo no primeiro jogo, depois da saída do Bruno Lage, não foi? Ele sai de campo e dá um abraço longo no... Acho que é ele, sim. No Lúcio Flávio, que foi visto ali como uma representação do carinho dos jogadores pelo novo treinador. Conforto, né? Do conforto. Sem dúvida, eu acho. E outra coisa assim... Porque é um abraço de um jogador saindo de campo.
Que é a hora em que o cara pode estar aborrecido, pode estar chateado. Claro. Né? Podia, Claro. eu não quero sair, quero ficar, mas não. Ele passa pelo banco e faz questão. Pelo banco não, pela beira do campo e faz questão de dar esse abraço. Então, uma demonstração de que estava muito fechado com o treinador, né? Muito aglutinado com o Lúcio Flávio. Isso é uma demonstração de carinho, de confiança, de amizade, de lealdade, né? E acho que é isso que está acontecendo hoje no Botafogo, né? Agora, o Júnior Santos é um jogador que tem duas características muito interessantes para o chamado futebol moderno, né? Ele é um jogador que joga pelo lado do campo e ele tem força, na verdade até três, né? Ele tem força, ele é um jogador muito forte, você vê que o adversário, né, chega a tentar tirar a bola dele, não consegue, às vezes bate nele e não consegue, porque ele é um jogador alto, ele é um jogador forte, é um jogador que tem velocidade, é impressionante como ele consegue imprimir velocidade, né, com a bola, e tem também essa característica do chute de fora da área, né? A gente percebe isso aí ontem nos 2 gols, e já fez outros gols assim, né, nesse tipo de jogada. Então é um jogador que tem essas características, né, como jogador de futebol, que hoje os treinadores gostam muito, né, sobretudo quando o jogador joga pelo lado do campo. Mas o Lúcio Flávio valorizou muito o Júnior Santos, não tem como ser diferente. Esse 1 contra 1 que ele tem é imprescindível quando enfrenta uma defesa que está bem postada. Mas eu quero chamar a atenção para a movimentação do Tiquinho Soares. Eu sei que é meio que lugar comum elogiar o Tiquinho Soares, mas eu chamo a atenção para isso porque, geralmente, quando se joga contra uma linha de 5 com uma defesa bem postada, o centroavante tende, por orientação do treinador, ficar lá na área, trombando com os zagueiros para criar amplitude, enfim, para ter uma referência. O Tiquinho sai, cria jogo, participa, Sim. Tanto que ele dá assistência, ele está o tempo todo auxiliando esse ataque. E é importante essa movimentação que ele faz. Eu acho que os times do Brasil poderiam olhar para a movimentação do Tiquinho Soares e entender o papel que, às vezes, o centroavante pode ter, que não é só de referência lá na frente. Perfeito. E ele chama atenção para uma situação dos centroavantes, que a gente vê, às vezes, centroavantes que são bons e recebem tão pouco a bola, porque ficam escondidos lá entre os zagueiros. Ele não é esse cara. Tem um exemplo muito parecido com o Tiquinho Soares, Germancano. Sim. Aliás, isso é importante demais. Faz isso muito bem. Mas não era assim. Quem acompanhou o Cano no Vasco era um jogador que se limitava a percorrer, né, uma distância muito pequena, ou seja, mais próximo da área. Com o Fernando Diniz no Fluminense, a gente viu um Cano completamente diferente, né, circulando mais, saindo da área, vindo buscar jogo. E não é só vindo buscar o jogo, abrindo espaço para os jogadores que vêm de trás ou jogadores de lado de campo. Os pontas saindo daquela posição também, né? Que às vezes é um E o Tiquinho faz isso muito bem. É um jogo tão estagnado, às vezes. Os pontas ficam lá segurando a amplitude, o centroavante fica lá parado e o jogo não flui. É um jogo chato de se assistir. Por isso que eu gosto tanto de ver o Botafogo jogar, assim como o Fluminense, porque o ataque, ele se mexe, ele se movimenta. Ninguém tem a posição ali fixa, ninguém está cravado no campo. Então o Tiquinho, ele sai, faz o jogo acontecer e quem está ao lado dele entende essa movimentação e aparece para receber a bola. Quando eu falo, Jéssica, na questão envolvendo o esquema tático, os números, né? Quando a gente fala de 4-3-1-2, 4-4-2... Gente, isso se torna irrelevante. É verdade. Quando você tem um time inteligente para jogar... Sem dúvida. O esquema, o número se torna irrelevante. Se você fizer fotografias em vários momentos do jogo, você vai ter vários esquemas. Você vai ter um momento que o time vai estar no 4-4-2, ou no 4-4-1-2, 4-4-2-1... E por aí vai. Ou então, às vezes, de repente, no decorrer do jogo, você baixa um jogador, você faz a primeira linha de 5. Então, essa coisa rígida do esquema tático, que o time joga no X, XY, gente, e não é estático. O futebol, em momento, nunca foi, né? E ele, em hipótese alguma, ele permite que seja estático. Até porque, se for estático, o adversário vai neutralizar com muito mais facilidade. Ele tira a espontaneidade do jogador. Talvez o futebol brasileiro sofre tanto com uma crise de identidade, de talento, porque coloca numa caixinha o jogador em que ele precisa ficar estagnado em cumprir a função tática e evitando com que ele se movimente da maneira instintiva. Muita coisa bacana lá na frente, mas naquele tempo em que o melhor jogador da partida ganhava o motorrádio, né? Acho que quem ia poder responder, como se diz que um folclórico jogador teria respondido, vou dar o rádio pro meu pai e ficar com a moto para mim para dar uns rolé, seria Lucas Perry, o goleiro do Botafogo, né? Mais uma vez. Impressionante o que fez depois de encarar quantos quilômetros? Tem a conta aqui, mais de 2.395 quilômetros. E ele, assim, não foi a primeira vez que o Botafogo vence um jogo
Tá? E é claro que ontem, por exemplo, o Júnior Santos acaba sendo escolhido, né? Por quê? Porque tem a questão da vitória, tem a questão dos 2 gols marcados. É só você olhar a avaliação do time, né? A performance dos jogadores. Tá, o Júnior Santos foi o craque do jogo, ou foi escolhido o melhor em campo. Quem foi o segundo melhor? Lucas Perry. Se você pegar outras vitórias do Botafogo, isso aconteceu. Ele brilha em quase toda a rodada. Nossa, eu jamais vou esquecer de um jogo contra o Grêmio, que o Botafogo vence o jogo na Arena do Grêmio, ele faz uma defesa. Vence por conta dele. Sim. Ele fecha o gol naquele jogo. Sim. Então, assim, naquele jogo, alguém ali foi escolhido melhor em campo do Botafogo, jogador de linha, porque o Botafogo venceu o jogo e tal. De repente, até o Tiquinho Soares, não lembro agora. Mas o Lucas Perry, né? Se ele não é o melhor, ele é o segundo melhor em vitórias do Botafogo. Por isso que eu falo, gente, tem todo um ambiente, tem toda uma energia, tem todo um clima que mostra que esse título ele vai ser do Botafogo. Porque até mesmo quando o time se desequilibra em campo, e a Jéssica mencionou aqui, olha, a defesa do Botafogo hoje não é tão mais consistente como já foi, né, em vários momentos da competição. Tá bom, mas na hora que a defesa não é consistente, o goleiro vai lá e salva e faz ótimas defesas, eu acho que isso mostra demais, né, o bom momento também que o Lucas Perry está vivendo. E o Adrielson foi outro, né? Nesse momento aí ele parecia estar sentindo mais o cansaço do que o esforço que fez na defesa, não? Assim, ali já era finalzinho de... É claro. Vamos parar um pouquinho o jogo, que o adversário está pressionando demais. O Adrielson ontem não terminou o jogo. Ele acabou sendo substituído. Provavelmente... Nenhum dos dois jogou 1 minuto sequer, né? Mas dos partidos. O Adrielson, aliás, foi convocado entre uma e outra. Mas diferente, né? Diferente. Assim, eu entendo, eu vejo uma diferença. Acho que o desgaste do goleiro é menor do que o desgaste de um jogador de linha. Então, acho que o Adrielson ontem... Se bem que o Lucas Perry ontem... Mas exigido o suficiente para se testar, é verdade. Aquela coisa de goleiro não sujar o uniforme. Ontem deu uma sujadinha. Deu trabalho para a máquina de lavar ontem. Mas o Adrielson, a gente às vezes subestima um pouquinho. Assim, mas viajou, mas não jogou, né? Jogar não é tudo. Vamos parar né, com isso. Porque interrompe a preparação. E a própria viagem. Não é a mesma desgasta coisa. pra caramba. Claro que sim, não é a mesma coisa. Você tem um desgaste psicológico, tem um desgaste da concentração para o jogo. Pode não parecer, mas se você, por exemplo, jogadores de Botafogo viajaram no dia anterior para Belo Horizonte, e aí aquele ambiente da concentração no hotel, nas refeições, você está ali pensando no jogo. O Adrielson, 24 horas antes, estava sentado em um banco de reservas. Não, e pensando, pode ser que eu estreie com a camisa da seleção. É isso. Só isso já é uma pressão gigantesca. Aí você, por exemplo, acabou o jogo terminou, né, quase meia-noite. E aí, em menos de 24 horas, você tem que estar em campo, porque o jogo foi às 7 da noite ontem. Né? O jogo da seleção termina perto de meia-noite. O jogo da seleção é às 7 horas da noite, ou seja, menos de 24 horas para você simplesmente virar uma chave. Não é virar a chave no sentido, não, tá bom, gente, seleção, então agora guardei aqui, né, a camisa que eu vesti pela primeira vez, vou guardar de recordação e vamos agora pensar aqui no Campeonato Brasileiro. Não funciona desse jeito. Isso aí não é máquina, não é chavinha, né, fácil de on e off, de ligar. Isso aí é futebol de alto nível, né, gente? Não é pelada, né? A gente tinha um companheiro de pelada, aliás, o maior de todos, o maior peladeiro que eu já conheci na vida, o Joca. Ele teve um tempo que ele foi trabalhar em São Paulo e ele marcava a viagem de volta para chegar para a pelada. Para a pelada. E assim, ele não precisava passar todos os dias da semana, a pelada era sexta-feira de manhã, ele dava um jeito. Ele já descia do Santos Dumont para o táxi para entrar em campo. Perfeito. Mas aí que tá. Mas tem quem consiga virar essa chavezinha com mais facilidade. E já ligou pra gente, já mandou uma mensagem pra gente dentro de um avião, de uma viagem internacional, dizendo, guarda meu lugar que eu tô chegando. Esse era... Assim, então, mas olha só, mas Só que não precisava desempenhar em alto nível, né? Não era luta pela liderança do Campeonato Brasileiro. Se o Joca chegasse de uma viagem dessa e não jogasse nada, depois ele ia pra resenha do mesmo jeito. E outra coisa, Barreto, o Joca não vinha de um outro jogo. Verdade. O Joca vinha de um trabalho dele, ou de um descanso, de um lazer, de uma viagem, né? Ou seja, que ele foi curtir, foi E de que jogo? Brasil e Uruguai com uma pressão gigantesca do Brasil jogando mal. Verdade. Na cabeça do Adrielson. Se eu entrar nesse jogo, cheguei aqui, né? Eu tava lá tranquilo, aí bateram na minha porta, você tá convocado, hein? Viaja logo. Aí o cara, não, como assim? Eu tenho jogo quinta-feira pelo Brasileiro. Não. Vambora, pega e entra aí no avião, aí chegou em Montevidéu,
Aí vai para um banco de reserva, assim, meu Deus do céu, olhando a atuação da seleção brasileira, que furada essa atuação. Imagina eu entrando aqui, a gente tomando mais 2, 3 gols aqui. Né? Tem isso também. Tendo que marcar o Darwin, poxa vida. Imagina. O famoso tem certeza, né? Fulano, aquece. Professor. Tem certeza. Certeza. Bom, já podemos fechar aqui o Botafogo. Temos o Mário Alberto retratando aí o que foi essa vitória. Olha lá. Segue o líder com a lanterna do Atlético. Agora que eu peguei a referência ali da Luizinha. Mas, para quem diz que o Campeonato Brasileiro é equilibrado, né? Vitória difícil do líder sobre o Lanterna. Tá aí, vale como argumento. Vamos agora para outro jogo que envolveu um. Fala galera, sejam bem-vindos ao canal Fogão Notícias, onde você encontra uma cobertura sobre tudo o que envolve o nosso Botafogo. E o Fogão mandou bem, conseguiu mais uma vitória no Campeonato Brasileiro, dessa vez contra o América Mineiro, fora de casa. O Júnior Santos arrebentou, marcou 2 gols de craque, que garantiram a vitória. Agora, o Botafogo tá com 58 pontos liderando e o Bragantino tá na cola com 46. O Grêmio se deu mal, ficou nos 44 pontos. Poderia ter passado até o Bragantino, mas não rolou. Perderam para o Atlético Paranaense em casa. Aliás, Atlético Paranaense, Grêmio e Palmeiras estão todos com 44 pontos. E tem também o Flamengo, que também está com 44 pontos. Botafogo está voltando a jogar bem. Após a saída do técnico Bruno Lage, voltou com as vitórias e garantiu a vantagem de pelo menos 9 pontos, liderança no Brasileirão 2023, podendo chegar a 12 após o término da rodada. O destaque do jogo foi o Júnior Santos, que mitou com 2 golaços parecidos, cortando para a perna esquerda e chutando ao gol. 2 golaços na gaveta, o cara tava demais. Agora é descansar, porque no próximo sábado tem Botafogo contra o Atlético Paranaense. Lembra que o Atlético ganhou no primeiro turno, agora é nossa chance de dar o troco e manter a vantagem na liderança. Botafogo tem uma baita chance de ser campeão, tudo tá encaixando. Se curtiu essa vitória, comenta aí. Se ainda não é inscrito, inscreve no canal e dá aquele like para fortalecer. Fica ligado